Boa noite. Começa agora mais uma edição do Uninove Entrevista. O tema dessa semana é Vida Privada e Espaço Público na Internet. Ao meu lado está o Dr. Coriolano Almeida Camargo, presidente da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Boa noite, Dr. Coriolano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tratando de um assunto tão relevante para todos nós e que nos afetam, né? Temas que estão como ondas na internet. Mas antes de conversarmos com o Dr. Coriolano, vamos assistir a uma matéria que mostrará qual é o atual perfil do internauta brasileiro. A pesquisa mais recente sobre o assunto foi realizada pelo Datafolha entre os dias 18 e 22 de agosto de 2009 em 146 municípios brasileiros, com 2.344 pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes a todas as classes sociais. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados registrados mostram que 51% das pessoas que acessam a internet no Brasil são mulheres. Segundo a pesquisa, a maioria dos internautas brasileiros possui apenas o ensino fundamental, seguido pelos que possuem o ensino médio, e os que têm grau superior somam 11%. Quase metade das pessoas que acessam a internet no Brasil tem entre 16 e 34 anos. Os adultos de 35 a 59 anos somam quase 40% e os idosos são 13%. A média de idade do internauta brasileiro é de 38 anos. E a pesquisa mostrou ainda que a classe C é responsável pela metade dos acessos à internet no Brasil. As classes B e D e E têm praticamente o mesmo percentual, 25% cada, e a classe A tem apenas 3%. Dr. Coriolano, a primeira pergunta é referente ao spam. O spam pode ser considerado um crime de internet? O spam hoje ele não pode ser considerado como um crime. Ele congestiona as caixas de e-mail. O direito penal ele não tem essa previsão do envio de uma mensagem não indesejada poder se reverter num crime contra uma pessoa que envia essa mensagem não desejada, né? O que se faz normalmente é se buscar filtros, a pessoa procurar selecionar um pouco melhor aqueles usuários que ela quer manter contato e principalmente usar o e-mail do trabalho para as questões relacionadas ao trabalho e usar o seu e-mail particular para os assuntos particulares. Certo. Como eu sei que determinados sites de compra é seguro? Você sabe em função, obviamente, da marca, da idoneidade e da tradição. Mas isso não é suficiente porque o número de sites falsos ele tem aumentado muito, né? Principalmente os sites das instituições financeiras, dos bancos, né? Muitas vezes você pensa que você está logando a sua senha num site que é do seu próprio banco, mas na verdade é um site clonado, né? Então o usuário, ele, a princípio, ele tem que ficar, reparar em pequenos detalhes. Por exemplo, se aquela logomarca realmente é perfeita, se ela não está pouco manchada, se aquele aspecto do site ele não apresenta alguma variação de cor, né? Nós vimos nos Jogos Olímpicos, né, de Pequim, da China, e que um grupo ele declarou que ia deixar o portal na cor laranja. E assim aconteceu, de fato, né? O site foi invadido e ele ficou na cor laranja em sinal de protesto, né? Isso para nós pode não representar nada, mas para o povo chinês foi uma afronta muito grande na oportunidade. E quais são os erros mais cometidos pelas pessoas em sites de compra e como a gente deve evitar? Olha, os erros mais comuns é você pensar que todos nós cometemos, né? É que o ambiente real, o mundo físico, ele é o mesmo mundo da internet, né? Se eu vou comprar essa gravata pela internet, eu não tenho a exata sensação da coloração, do tecido, eu tenho uma outra dimensão, né, através da tela do computador. Então, muitas vezes, as empresas têm que tomar um certo cuidado
é de que o produto, ele tem que ser, o prazo de devolução de alguns produtos, ele passa a contar no momento que realmente a pessoa tem um contato físico, o consumidor passa a ter um contato físico com o produto que ele foi comprado, e não efetivamente na data que você deu suas informações, passou seu cartão de crédito e comprou. Então esse é um conflito que acontece muito, né, do mundo real para o mundo virtual. São ambientes completamente diferentes, né? Quando muitas vezes a gente está conversando pelo Skype, pelo MSN, nós temos uma sensação da pessoa. Quando você se depara com a pessoa no mundo real, olho no olho, você tem uma outra sensação, uma outra impressão da pessoa. Falando sobre os riscos, não usar software pirata, manter o sistema operacional atualizado, usar um bom antivírus, são os cuidados básicos e médios que o usuário de internet ele deve ter. Se você vai dirigir um carro, você precisa ter carta para dirigir o seu veículo. Se você vai usar o seu computador, você tem que usá-lo de acordo com, digamos assim, o que requer o equipamento para ser utilizado. Certo, mas hoje as compras online, elas são seguras ou ainda há muitos riscos, né, em efetuá-las? As compras online, elas estão se tornando cada vez mais seguras, a gente percebe. Mas, evidentemente, é uma guerra de forças. A partir do momento em que determinadas empresas elas criam mecanismos para tornar essas compras mais seguras, os criminosos, aqueles que procuram cometer algum tipo de ilícito, se utilizando do ambiente da internet, eles também vão evoluir. Eles não vão parar por ali. Eles vão procurar também um novo mecanismo, um novo software, um novo equipamento, uma nova arma maliciosa para tornar aquela compra insegura, para poder captar o número do seu cartão de crédito, para poder utilizar o seu cartão de crédito de uma forma indevida, sem a sua autorização. E isso nós vamos viver sempre. À medida que a tecnologia for se aperfeiçoando, os sites, os portais de compra, eles forem se aperfeiçoando, os criminosos vão evoluir também. Certo. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e na volta eu continuo conversando com o Dr. Coriolano no Uninove Entrevista. Volta já. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10. Estamos de volta com o Uninove Entrevista Vida Privada e Espaço Público na Internet. Meu convidado de hoje é o Dr. Coriolano Almeida Camargo, presidente da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Vamos falar agora um pouco sobre redes sociais. Algumas pessoas, ao criar um perfil em sites de relacionamento, mudam completamente de comportamento. Outras vão na contramão do que propõem as redes sociais e criam um mundo virtual paralelo à vida real, em que os únicos habitantes são elas mesmas. Veja na reportagem de Leandro Carvalho. É o faz de conta da era digital. Sem um passado não muito distante, apenas as crianças brincavam de casinha. Hoje os adultos também brincam, só que na frente do computador. Assim, a psicanalista Ana Verônica Maltner explica o que chama de dissimulação. Para que serve ficar atrás de uma máquina se não for para dissimular? Se eu quisesse ser vista como eu sou, eu falo com a minha vizinha, eu falo com a minha amiga, eu falo com a minha família. Quando eu saio daí, eu faço de conta. Você já viu criança, menina brincar de casinha, de fazer de conta? Eu faço de conta que eu sou professora, só que agora parece que a gente não tem idade para brincar de casinha. Para mim, isso é brincar de casinha. Embora o surgimento das redes de relacionamento tenham provocado em algumas pessoas o efeito contrário do que era esperado, Ana Verônica acredita que esse individualismo está aos poucos se rompendo, mas ao mesmo tempo estamos fazendo uma comunicação surda. Que Facebook, Orkut é uma comunicação surda, né? Isto é, eu falo, eu me abro, dizem que as pessoas assim, agora eu vou tomar banho,
Agora passei, quer dizer, realmente eu não aguento não me comunicar, eu preciso de gente. Com a internet, não precisamos mais caminhar para fazer compras nos supermercados. Com apenas um clique e a compra está pronta. Mas daí surge um problema, com o apertar de um botão. Pega um papel e dobro e transformo ele num barquinho. Eu fiz uma coisa. Quando eu escrevo barquinho, eu não fiz nada. Ele ensinar o homem a voltar a fazer. Nós voltaremos a falar sobre redes sociais ainda nessa edição do Uninove Entrevista. Não perca! Bom, a minha primeira pergunta é referente à invasão de privacidade. É permitido ou pode ser considerado invasão de privacidade a empresa ter acesso aos conteúdos de e-mail e conversas telefônicas dos seus funcionários? Depende. Essa realmente é uma questão polêmica que vem gerando muitos conflitos e dúvidas por parte da sociedade, das empresas e dos empregados. Veja, se o computador está dentro da empresa, se o funcionário ele recebeu uma circular da empresa informando de que aquela é uma ferramenta e que ele deve utilizar essa ferramenta a serviço da empresa. Se o funcionário está ciente de que ele pode vir a ser monitorado durante o seu horário de trabalho, sim, a empresa pode checar os seus e-mails, pode verificar se realmente ele está cumprindo o contrato de trabalho. Porque nesse momento, a partir dessas circulares, a partir do momento que o funcionário ele passa a estar ciente de que essas são regras na qual ele espontaneamente aceitou, ele sim, ele pode ser monitorado. Mas algumas questões aí surgem, né? Algumas grandes empresas, médias empresas, durante o horário do lazer, do funcionário, do descanso, né? Eles criaram quiosques, criaram ambientes para que eles possam acessar a internet. E naquele momento, o funcionário tem acesso à sua página do Orkut, ele tem acesso à sua página do Hotmail, aos seus e-mails particulares. Nesse momento, cessa o poder de vigilância da empresa. Se ela abriu esse espaço para que seu funcionário se comunique com a família, para que ele acesse seus e-mails particulares, para que ele, no horário de descanso, ele venha acessar o seu e-mail particular, nesse momento tem que ser respeitada a sua vida particular. Tem que ser respeitada a sua esfera íntima e valorativa, né, sob pena da empresa, então, está invadindo a sua vida privada por ter lhe dado uma ferramenta que é justamente uma ferramenta para ele usar para acessar o seu conteúdo pessoal, né? Agora, se não existe essa ferramenta e se o funcionário está ciente e tem que estar ciente de que o seu e-mail só pode ser utilizado para o trabalho e que ele pode sofrer uma vigilância a qualquer momento, a empresa, sem dúvida nenhuma, pode exercer esse direito. E se quando ele utiliza, mesmo sabendo que ele é monitorado e tudo mais, ele utiliza e aí isso acaba interferindo no período de trabalho dele mesmo, no desempenho dele, a empresa pode tomar alguma punição, dar alguma advertência a esse funcionário? Sem dúvida. Ele pode ser advertido, né? Ele pode ser chamado ao Departamento de Recursos Humanos para uma conversa, para saber o que está acontecendo, né? Nada como uma boa conversa, um esclarecimento, no sentido de saber por qual motivo ele está acessando o e-mail, para outra finalidade. Porque muitas vezes ele pode estar com o filho doente, ele pode estar em estado de necessidade, ele pode estar com alguma preocupação que o leva a acessar o e-mail, muitas vezes o seu e-mail particular, e tratar de assuntos alheios às circunstâncias, às finalidades da empresa. Mas também o bom senso tem que prevalecer nesse momento, porque muitas vezes cabe notar que no momento que ele acessa o e-mail particular, mesmo sabendo que não pode, no momento que ele desvia um pouco a atenção para tratar de seus assuntos particulares, mas quando ele retorna ao trabalho, a produtividade dele é boa, isso também não pode ser encarado como uma perda de produtividade, né? Muitas vezes o fato dele navegar na internet buscando sites aparentemente alheios à finalidade de trabalho, ao retornar ele tem uma produtividade maior, muitas vezes isso é um fenômeno que acontece
né? E que acaba demonstrando que ele tem um aumento da sua produtividade. Certo. E quando esse e-mail é acessado, ele é o da empresa e ele utiliza para esses acessos particulares, como troca de e-mails entre os funcionários mesmos ou com outras pessoas de fora. Também é cabível de punição ou não? Somente um comunicado verbal? Eu me lembro de uma discussão recente nas eleições à presidência dos Estados Unidos, onde a candidata republicana ao governo dos Estados Unidos, ela foi envolvida num escândalo e numa investigação da FBI por estar utilizando e-mails do Yahoo para tratar de assuntos da Casa Branca. Isso gerou uma reflexão muito grande do mundo todo. Ela poderia usar os e-mails particulares para tratar de assuntos oficiais? E chegou à conclusão que não, que os e-mails oficiais são para as finalidades oficiais. Os e-mails particulares são para as finalidades da vida privada. E esse deve ser protegido, desde que respeitada essa regra, não é mesmo? E o que acontece muitas vezes? O funcionário ele quer levar trabalho para casa. Então, contra as regras da empresa, ele pega aquela mensagem do trabalho, aquele projeto do trabalho e envia para o seu Hotmail, envia para o seu Yahoo. Ah, porque eu posso chegar em casa e acessar e continuar o meu projeto em casa. Terminar. Mas isso realmente está correto? Isso não ofende o contrato de trabalho? Se ele assinou uma circular dizendo que, olha, nenhuma mensagem relativa aos projetos dessa unidade podem ser enviados ou podem sair da empresa. No momento que você enviou para o seu e-mail particular, ela saiu da empresa, a empresa tem firewalls, tem sistemas de segurança, né, que protegem as informações particulares, né, de acessos, outros acessos. Essa mesma proteção o funcionário não goza em sua residência. O empregador pode entender que ele não goza dessa mesma proteção, então houve uma quebra da segurança no momento que ele faz isso. Certo. E quais as medidas legais que o autor pode tomar quando a sua obra é disponibilizada indevidamente na internet e essa obra foi colocada e repassada? O que acontece muitas vezes, e eu me lembro de um caso recente que eu li, que um fotógrafo, ele tirou uma série de fotografias, né, de paisagens, de animais, e ele tentou vender essas fotos, e ele não teve sucesso na venda. O que ele fez? Ele criou uma página na internet e colocou ali as suas fotos. Pois bem, um belo dia, ele estava passeando com a sua família e ele pegou um catálogo desse que a gente recebe na rua, desse que a gente recebe nos faróis, sobre a venda de casas no interior de São Paulo. E quando ele viu no catálogo, a ilustração era uma fotografia que ele tinha tirado. Então ele pensou, poxa, mas isso está correto? Ele entrou em contato com a empresa e disse, olha, você utilizou essas fotos, você pegou do meu site? Aí a empresa respondeu, olha, me desculpe, eu não sabia que essas fotos eram suas, né? E você poderia me informar então, ele disse, onde é que você encontrou essas fotos? Eu peguei no site tal. Mas uma vez que a empresa entendeu que ela teve um lucro, ou um potencial lucro para usar aquelas bonitas fotos para realizar a venda das suas casas, ela meio que pagou pelas fotos. Ela indenizou o fotógrafo, uma vez que ficou claro que essas fotos realmente pertenciam a ele. E não satisfeito, o fotógrafo ainda entrou com uma ação contra o site que estaria disponibilizando as suas fotos indevidamente, né, para se reaver dos prejuízos, né? Ou seja, a lei de direitos autorais protege, né, as obras dessa natureza. Dicas de como lidar com as principais ameaças virtuais, a seguir no Uninove Entrevista. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como Douglas e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10.
Voltamos com o Uninove Entrevista. O tema dessa semana é vida privada e espaço público na internet. Nosso convidado é o Dr. Coriolano Almeida Camargo, presidente da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Situações a que qualquer um de nós está sujeito a passar. Para evitarmos e também para sabermos como agir, nossa equipe foi às ruas ouvir histórias de pessoas que já tiveram problemas com a internet e hoje acreditam estar seguras. Será? Sim, eu já passei por uma situação bem constrangedora. Invadiram a minha página do Orkut, colocaram algumas palavras falsas e nesse meio tempo muita gente acessou para realmente saber se tinham partido de mim aquelas palavras ou se tinha sido um hacker. Então a partir daí eu tive que trocar minha senha e passei a utilizar o meu Orkut em lugares seguros na minha casa, não usar em locais públicos como Lan House, para não correr o risco novamente de ter o espaço invadido. Dr. Coriolano, o que o estudante poderia ter feito para evitar que roubassem a senha e a difamassem na internet? São cuidados básicos que muitas vezes nós não percebemos. Por exemplo, eu percebo que as pessoas se expõem muito no Twitter, elas se expõem muito nas redes sociais. Então, essa própria exposição gera muitas vezes uma reação negativa, né? Uma reação muitas vezes de vingança. E aquela pessoa que está muitas vezes ofendendo, ela está aparentemente anônima e se sente anônima, criou um perfil falso, né? O ideal é que as pessoas que sentem que podem vir a sofrer algum tipo de ameaça, algum tipo de agressão na internet, é que ela evite também se expor, né? E se ela se expor, ela está ciente de que ela pode vir a sofrer algum tipo de ameaça, algum tipo de agressão. O que uma pessoa pode fazer quando se encontra na mesma situação dessa estudante no VT, sentindo que tiraram o seu perfil falso da internet? Na verdade, são várias situações envolvendo perfis, né? Envolvendo a captura da identidade virtual da pessoa. O que acontece? Muitas vezes você entra em determinados sites que pedem a sua senha, por exemplo, no Twitter, para você ter mais seguidores. Todos querem ter mais seguidores, todos querem ser queridos e muitas vezes entram naquele site que promete que ele vai ser seguido por tantas pessoas desde que ele forneça a sua senha. Muitas vezes, eu tenho percebido, e todos eles fazem isso, né? Não vi até agora nenhum que não faça isso, ele pede a senha. E lá nas letrinhas miúdas, eles dizem, olha, você está ciente que nós vamos fazer propaganda do nosso site dentro do seu perfil. E você clica, você aceita, porque muitas vezes a tua vontade de ter mais seguidores é maior. Só que acontece que aquela senha não é mais só sua. Ela já está com uma terceira pessoa. Dessa terceira pessoa pode ir para uma quarta pessoa. E não tem nada que diga, no termo que você aceitou, que aquela senha não pode parar nas mãos de uma outra pessoa. E nesse momento o que acontece? Essas senhas circulam. E no momento que elas circulam, elas vão parar em mãos indesejadas. E você, quando você vai ver, o seu perfil não é mais seu, já pertence a uma outra pessoa. Então, o cuidado básico que a pessoa deve ter é não disponibilizar a sua senha e trocar a sua senha paulatinamente, né? E se expor o mínimo possível, ou seja, usar aquela ferramenta do seu perfil com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas realmente que ela quer formar uma rede social, né? E nesse caso, há algum tipo, se a pessoa pode entrar na justiça, recorrer, fazer processar devido a essa perda da senha e tudo mais? Sem dúvida. No momento que você percebe que a sua imagem, a sua fotografia, o seu antigo perfil, vamos chamar assim, está sendo utilizado por uma outra pessoa para finalidades indevidas, né, para ofender uma outra pessoa e até a si próprio, você pode solicitar aquele portal que retire aquele conteúdo, né? Uma vez que ele não venha a retirar o conteúdo, você pode fazer esse pedido judicialmente, né? E como você vai coletar essa prova? Você pode fazer uma ata notarial, né, do conteúdo que está lesando a sua pessoa. Essa ata notarial é anexada no processo, é feito um pedido ao Poder Judiciário que pede uma liminar
promovendo a retirada daquele conteúdo do ar. Só para quem não sabe, o que seria essa ata? Essa ata notarial é um documento no qual você faz num cartório, né, declarando fé ao conteúdo que está na internet. Reconhecido firma, tudo Exatamente, certinho. reconhecido por certidão, por instrumento público, que aquele conteúdo que está na internet corresponde à verdade naquela data, hora e com aquele endereço eletrônico. Vamos assistir a mais uma declaração. Eu tomo cuidado realmente de não usar esse tipo de coisa. Não entro em sites de banco, não solicito extrato, não vejo saldo. Por isso eu acho que eu não corro esse risco. Doutor, o fato dele não utilizar a internet para assuntos relativos a banco e sites de compra, torna ele uma pessoa livre desse tipo de problema? Não torna. Eu mesmo fui vítima de uma clonagem de um cartão de crédito e me ligaram do serviço de segurança, me informando que tinham comprado algumas câmeras fotográficas num determinado portal. Então eu respondi para a pessoa para que ela verificasse junto ao meu cadastro, junto à